Antes de ser denominada Dores de Campos, esta terra fértil e acolhedora era chamada de Povoado do Patusca. O nome Patusca surgiu a partir de um senhor português que possuía uma pousada às margens de um ribeirão. A pousada, situada a cerca de 4 quilômetros deste ribeirão, ficou famosa graças aos constantes festejos promovidos pelo seu dono no intuito de agradar aos viajantes que passavam por ali e que buscavam momentos de distração e descanso. A partir daí, surgiu a denominação Ribeirão do Patusca, que no dicionário da língua portuguesa quer dizer festas, sendo esta a característica mais marcante do povo de Dores de Campos. Em meados do século XIX, após a passagem dos bandeirantes em busca de ouro, o senhor Bernardo Francisco da Silva adquiriu uma grande extensão de terra a fim de plantar e cultivar seu sustento às margens deste ribeirão, fundando assim o povoado do Patusca. Após a constituição da família do senhor Bernardo Francisco e do aparecimento de pessoas que por aqui passaram e se sentindo bem com o clima da região, muitos acabaram se estabelecendo por aqui e assim terminaram construindo suas casas e vidas entre vastos morros e belas planícies. Em 15 de abril de 1890, por decreto do governador e após a construção da capela de Nossa Senhora das Dores, foi instituído o distrito de Dores do Patusca, pertencente ao município de Prados. Atualmente, Dores de Campos, uma cidade já desenvolvida de médio porte, tem cerca de 9.000 habitantes ao longo de seus 127 quilômetros quadrados. Apresenta diversas indústrias e empresas em desenvolvimento. Por ser um povo muito inteligente e criativo, a cada dia surgem novas empresas e jovens com potencial criativo cada vez mais relevante à economia e desenvolvimento da cidade. Sem esquecer-se das suas origens, o povo dorense é reconhecido em toda a região por sua alegria e participação ativa nas festas realizadas na cidade e nos arredores, cativando todos com sua alegria e receptividade. Além disso, Dores de Campos é reconhecida pela alta capacidade musical e desenvolvimento cultural cada vez mais evidente entre seus habitantes, entre os quais destacamos excelentes músicos e grandes artesãos. Ao ser reconhecida como distrito de Dores do Patusca, nossa querida Dores de Campos demonstrou seus sinais mais fortes de ser uma sociedade baseada em ideais religiosos, tendo na fé em Deus e na adoração a Nossa Senhora das Dores sua principal inspiração e motivação para nunca deixar de acreditar na capacidade de crescimento desta terra protegida por uma frondosa figueira encantada e construída por um povo simples e trabalhador. Entre tantas riquezas e belezas, a história do velho Patusca e da nossa Dores de Campos será contada por aqueles que cresceram e viveram aos pés da figueira encantada e que observam as novas gerações seguirem seus passos, respeitando seu legado e expandindo horizontes desta cidade tão rica e que se fortalece cada vez mais com o passar dos anos. Veremos a partir de agora passagens da história de Dores de Campos sobre os pilares essenciais que moldam o perfil do dorense a cada nova geração: a fé, as artes e o trabalho. A fé sempre foi um dos componentes mais importantes na formação do caráter do dorense, de perfil muito religioso, onde famílias inteiras participavam e participam das atividades da igreja, da vida comunitária e das festas realizadas pelos grupos religiosos. A matriz aí era tudo assim, de terra, sabe? Então eles começaram a fazer, fez lá, tinha um calçamentozinho de tijolo, assim de fora, e a gente entrava, era tudo de terra, não tinha nada não. Ali por lá de baixo, da rua lá de baixo, a gente subia num barranco para sair na igreja. Lá dentro era de tijolo. Depois é que eles fizeram, né, um ladrãozinho, tinha uma grade assim na frente, a gente não subia lá no altar, não.
tinha grade na frente. Isso vocês já viram, né? Que lá tinha a máquina de uma grade, a gente ia como um gajo, ajoelhava ali de frente àquela grade. Era assim. Era tudo diferente lá no altar. Era muito diferente. A noiva ia vestida de tudo de branco assim, o véu puxado para cá, aquele sapato grande. O meu sapato quem fez foi o Gonzaga. Um salto desse tamanho grosso assim, ó. Um sapato branco do casamento. E meia, aquelas meias grossas, e descia o Gonzaga, que morava ali, que fazia sapato para os outros. É sapato do Gonzaga. Me acompanhava, ia a pé, né? Ia a pé, ué. A neném foi. Minha irmã Uma hora você mostra o retrato da neném. A neném foi de rabo ainda, como é que eles falavam. Todo mundo acompanhava. Não tinha carro, não. O primeiro carro daqui de Dores foi o Grisudo Deca. É o Grisudo Deca, primeiro carro. E eu, quando eu fui na estação do meu casamento, eu fui no Grisudo Deca. A ponte da estação era a ponte de tábua só, passava, o Grisudo passava em estrada estreitinha. Eu casei, fui de Grisudo para a estação, na casa dos meus pais, lá na estação. De casamento, fazia um baile de barraca, fazia com folha de bananeira, ramo, assim cercava tudo. Isso vocês já ouviram falar, não já? Não? Pode falando. Ficavam os paus lá de fora da casa e punha os ramos, tudo assim tampando, e por cima punha folha de bananeira, um som de ramo tampando por cima, e nos cantos das casas punha os lampião, lamparina, punha assim nos cantos da casa, tudo assim. Não tinha luz nenhuma assim não, era lamparina. Mostra aí a lamparina, que ainda tem uma aí. Ainda tem uma de saudade aí. Era lamparina, chamava lamparina. Na barraca tinha um pau no meio e punha uma lamparina ali no meio. E nos cantos também. Tradicionalmente, as famosas barraquinhas acontecem todos os anos nas festas de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima e em Sebastião de Campinas. As barraquinhas sempre são lembradas por serem simplesmente uma festa onde dorenses de todas as idades se encontram, jogam bingo, participam de leilões de prendas e se encontram para celebrar a padroeira de nossa cidade. O povo dourense, trabalhador, dedicado e religioso, sempre foi muito ligado às tradições das suas origens e até mesmo em dias atuais temos a certeza da importância de uma boa formação religiosa e da manutenção de velhos costumes ao nos depararmos com famílias inteiras em missas e em cultos. Para um povo tão festeiro e alegre poder viver com toda intensidade a vida social da cidade e principalmente para pais de família sustentarem seus lares e oferecer às suas esposas e filhos cada vez mais conforto e condições de vida melhores, a atividade agrícola, adotada inicialmente por Bernardo Francisco, foi substituída a partir da década de 1930 por um povo ofício. Embora a produção de artigos de montaria e de couro seja a marca registrada de Dores de Campos, inicialmente a atividade que marcou a história em nossa cidade foram as tropas. Uma vez que haviam muitos artigos sendo produzidos na cidade e em grande escala, era preciso vendê-los e, para tanto, organizavam-se verdadeiras expedições a fim de levar os produtos de Dores de Campos para diversos estados do país. Os tropeiros chegavam a ficar meses fora de casa, vendendo seus produtos e trazendo outras mercadorias de onde quer que passassem. A preparação para as viagens seguiam verdadeiros rituais e a despedida era sempre um momento de muita alegria e saudade para todos.
tirei o diploma do grupo com 12 anos e a primeira viagem minha, eu saí, foi em maio de 1950. Viajei 8 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Cheguei aqui em janeiro, do outro ano. Então, o sistema de viagem era o seguinte, a gente dava a lista de encomenda para cada fábrica, que cada fábrica fabricava um tipo de coisa. Nós não levava só arreio, levava montaria e os pertences, levava calçado que eu falo assim, botina, bota, calçado para mulher, calçado grosseiro, mas é calçado, né? Sandália, chinelo, levava metalúrgica, assim, por exemplo, tacho de cobre, até vou te mostrar depois ali, tem um tacho de cobre muito bacana, que era fabricado aqui em Dores, fabricava desse tamanho até desse tamanho esses tachos. E aí nós esperava os produtores entregar para nós a mercadoria. Nessas alturas a gente ficava trabalhando nas fábricas para não perder tempo. Depois, meu pai tinha um terreno lá em cima, plantava, colhia as coisas, aqui era um vão, tinha um paiol aqui, nós colhia as plantas aqui. Então quando a mercadoria chegou, aí nós íamos pôr aqui preparar a carga de cada cargueiro para seguir viagem, sabe? Então, o que sobrava dos cargueiros, 16 cargueiros, a gente deixava para despachar. Era um preenchimento de falta, sabe? Aí nós trabalhávamos com mercadoria, igual eu te falei, Sodalberto, vou te falar pelo apelido, Sodalberto, o Cota, o Antônio Arruda, o Altivo Moncorvo, Manuel Ferraz, Sebastião Rezende, o Lobato. E nessa época, as poucas fábricas que tinha essa. E calçado comprava do Tozeca, que é pai do Babal, comprava muito calçado deles. Ele trabalhava de sociedade com um parente dele que chamava Gonzaga. Lá nós comprávamos esse calçado todo. Tinha a fábrica do Antônio Nero também, que fornecia muito para nós. E a vantagem daquela época, conforme eu te falei, não existia a bendita inflação, né? Você comprava agora, você recebia a lista total. Tanto. Aí você saía. Meu pai tinha um sistema assim, ele não gostava de chegar e pagar, não. Ele ia enumerando as duplicatas, as promissórias, na medida que fosse vencendo. Por exemplo, venceu do Marco Aurélio. Vai lá no banco e deposita esse dinheiro. E daí por diante era assim. Vencido Cota, vencido Adalberto. Aí, quando nós chegava aqui assim, não devia nada a ninguém, a não ser só no armazém. O armazém que eu comprava é do Antônio Arruda. Aí você pensa bem, ó, o comerciante esperava a gente 8, 9, 10, 11, um ano para receber a conta. Não tinha juros, não tinha nada. O que a conta deu ali, você pagava. E mesmo das fábricas, a mesma coisa. E tinha, era o armazém do Antônio Arruda, o armazém do Pedro Gabriel, tinha o Brandão também, tinha um armazém baixão, mas em ponto pequeno. Antigamente os armazéns eram pequenos. E outra que antigamente eles vendiam para o mascate, esperava 3, 4 meses para receber. Só quando eles voltavam de viagem que ele ia receber o que a família comia. Que a família comia, só depois de 4, 5 meses. O Prachede ficava ano na viagem. Era um dos que viajava aí mais tempo, era o Prachede. Então, esse tempo todo ele às vezes mandava dinheiro da viagem para pagar a caderneta, mas ao contrário era só quando voltava da viagem, quando terminava a viagem. E aí, agora seguindo o caminho de viagem, nós saímos para estrada de terra, sabe? A nossa meta era procurar lugar mais povoado de fazenda, bairro, igual por exemplo, vamos dizer assim, na Caveira. Nós acampava lá na Caveira e fazia o peão em roda das fazendas todas. Saía dali e ia para outra. De vez em quando, a gente passava em cidade. E cidade, se for enumerar, tem muitas. Ó, nós descendo aqui de Tropa, até Passa Quatro, é a divisa de Minas com São Paulo, a Serra da Mantiqueira. Meu pai tinha uma prática danada. Quando o leite estava bom de preço,
a gente não entrava em Minas, em São Paulo, aqui para Passacota. Nós ia beirando a Serra da Mantiqueira e ele falava, vamos costurar por aqui que o leite aqui tá bom de preço. Aí lá na zona pecuária, né? Lá em Camanducaia nós entrava lá no estado de São Paulo. Aí saía São Francisco Xavier, São José dos Campos, Joanópolis, Piracaia, Atibaia. Ia lá em Mogi das Cruzes, aí já estava no estado de São Paulo, né? Aí nessas alturas, já estava na época da colheita de cereais. Cereais que eu falo em Cruzeiro, eu ponho até café como cereal. Era café, arroz, feijão, era cana de açúcar, era coisa. Aí nós íamos fazendo aquele chuleado assim, ó. Atravessava a Dutra para lá, a Dutra é uma pista só. Atravessar para lá, atravessar para cá, atravessar para lá, a Dutra e Paraíba. De cá, Serra do Mar, que para quem vinha descendo para o lado de Cruzeiro. E de cá, a Serra da Mantiqueira, que dividia Minas com São Paulo. Aí nós ia até Cachoeira Paulista, Aparecida do Norte. Depois subia, já nessas alturas, quando nós estávamos subindo a Serra da Mantiqueira, para sair para Minas já não tinha mais nada. E outra coisa, vendia fiado para Deus e todo mundo, nunca tomamos um fintão. Eu, quando eu viajei do lado de Belo Horizonte, eu fui até a Cesita, acompanhando burro, viajei para o estado do Rio, fui até Mendes, tudo acompanhando tropa. Eu levava 4, 5 burros carregados de arreio e ia vendendo. A gente viajava aí por dia, 2, 3 léguas por dia. Arranchava, quando era no outro dia a gente pegava outra vez, arranchava nas fazendas. Tinha fazenda que a gente até comia nas fazendas. Eu conhecia a fazenda aqui no estado do Rio, que a gente até comia nas fazendas. E no mais a gente carregava o material de cozinha, trempe e essas coisas. Eu arranchei aqui em Curral Novo, perto de Barbacena, que a gente, lá as galinhas dormiam em cima e a gente dormia embaixo. De vez em quando a gente precisava dormir numa metade do couro e tampar com a outra metade, porque de vez em quando a gente escutava o barulho das galinhas fazendo a necessidade delas, né? Fazia ouvir o barulho. E já arranchei em beira de estrada, chegamos em lugar que o povo negou o rancho para nós arranchar e só encostamos atrás assim fora da estrada e arranchamos, passamos a noite. Soltamos o burro de qualquer maneira, no outro dia começou a caçar burro onde que estava. Foi numa fazenda lá pro nome de Fartura, lá em Paraibu, no estado de São Paulo. Nós chegamos num cômodo grande, igual esse aqui, ó. Tá cheio de capim pro fazendeiro, para todo gado. Mas já era fim de seca, aquele capim não precisou dele, aí ele ia botar fogo nele. Ele ia tirar ele daquele coisa ali. Aí nós pusemos a mercadoria no meio do coisa assim, daquele capinzão alto, ela, o capim foi abaixando. Meu pai fez a cama do lado de cá e eu de cá e Teodoro lá no meio, lá na ponta, para levantar cedo, fazer café e tal. Aí quando foi no dia, o fazendeiro chegou lá, nós pousamos à noite, no sábado, naquela época já existia missa de noite lá em São Paulo, lá no sábado. Eles iam a missa à noite para domingo, tá desobrigado. Aí quando foi de noite, 11 horas, ele chegou lá e viu nós lá, foi lá. Ô, seu Zé, o senhor que tá aí, tá mal obrigado, meu papo. Não, tá não aqui. Não, amanhã eu vou fazer o seguinte, amanhã eu só tiro essa traia para fora, nós vamos botar esse capim para fora, botar fogo nele, que já não tem serventia mais. Era capim gordura que eles passavam na máquina para misturar o trato com farelo. Aí, quando foi no dia, nós tiramos a traia tudo para fora e fomos tirando aqueles ganchão grandes assim, ó, o capim puxando para fora. Onde é que meu pai fez a cama? No chão. E onde é que eu fiz a cama do outro lado? No chão. Na Coreia tinha uma cascavel dessa grossura, mas uma cepa assim. Era um casal, eles conheceram, de lá e de cá. Eles entravam lá para pegar rato. E estava acasalando também, né? Matamos os dois. E se essas cobras saem de noite e vêm para lá, onde é que nós estamos? Ela morre na hora. Então é onde que eu atribuo isso, é Deus que olhar para nós. Achava ruim de sair daqui de Dores,
porque na zona da mata é muito montanhoso. Eu achava ruim aquilo, muito montanhoso, a gente ficava fechado. E aqui não, aqui a gente avista longe, que tudo é descoberto, não tem morro e tal. Isso é que eu achava ruim de viajar. Por isso eu dei umas 4, 5 viagens só e ingressei no costume e fiquei pro resto da minha vida. O trabalho no costume antigamente era difícil, porque não usava bota, não usava luva. A gente, para descarregar, para limpar um tanque, a gente entrava dentro do tanque para desvaziar com a lata. Tempo do frio, a gente parecia que tinha um serrote cortando a canela da gente, que a água era muito fria, tempo da geada. Agora é que melhorou, que é só máquina e bota, é luva, é tudo quanto é. Atualmente, Dores de Campos continua com inúmeras selarias, muitas das quais já vendem para o exterior e possuem em seus produtos um elevado padrão de qualidade para poderem atender às especificações de um mercado consumidor cada vez mais exigente. Algumas das selarias de Dores de Campos já se tornaram tradicionais e, mesmo estando equipadas com maquinário de última geração, dentro do processo produtivo ainda é presente a figura do artesão, um artista essencial que utiliza suas mãos e criatividade na construção de um produto final característico e único em cada selaria presente na cidade. Eu tinha um pãozinho onde eu rebaixava antigamente, estampava a sola que fazia, mas estava vago, descarregando o caminhão de lá e por sorte, com 15 dias, vendi o solado por dentro. Aí liguei para ele, nosso telefone ainda era ali no prédio antigo do Jota, tinha antigo telefone. Aí consegui entrar em contato com ele e falou, eu vendi o solado, está todo vendido, se eu quiser trazer mais um caminhão, já tem cliente, já tem freguês. Aí ele trouxe, colocamos para ele, ficou satisfeito. Aí ele falou, o que eu falei, agora eu não vou voltar aqui, não sei que pode ir em São Paulo para buscar esse solado. Eu falei, não vou. Aí consegui colocar. Vendi, fui lá, busquei, e aquilo foi me estimulando e eu senti que parece que as coisas estavam abrindo, né? Falei, que bom, eu vou ver o que eu posso fazer. E quando ele me falou, você tem que vir buscar o solado aqui agora, porque eu não vou poder ir não, mas eu falei, não é para mim em São Paulo, ele me arrumava o caminhão, mas para voltar vazio eu achava aquilo um desagrado, porque gerava despesa, né? Aí eu falei, tive uma ideia, eu vi no Prado, estava aquele auge, aquelas pedras da pé da vista, né? Estava no auge aqueles revestimentos. Eu falei, gente, eu vou pegar carregar esse caminhão, está vazio, eu vou para São Paulo. Aí eu fui, conversei com o rapaz, falei, ô, seu Jânio, eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar o caminhão aqui com as pedras. Não pode carregar. Carrega, eles estão tudo. Faça o que você achar que deve ser feito. E com sorte, rapaz, carreguei. Eu já tinha meu comércio, era Antônio de da Silva. E senti, aí fui sentindo, porque eu comprava de A e B e não tinha uma mercadoria padrão, aquilo. O cliente às vezes reclamava, falei, gente, eu acho que agora chegou ali, eu vou montar minha empresa. Foi onde eu montei a Arte Couro, que foi em 81, né? Então até hoje. Muito bom. O comércio de Dores de Campos, ao longo dos anos, também evoluiu de forma a atender à necessidade da população, trazendo sempre novidades e se adaptando à rápida mudança de tendências em todos os segmentos, desde a organização de prateleiras de um supermercado, passando por um simples atendimento no balcão de uma loja de roupas, à prestação de serviços dos mais diversos tipos. Eu tinha 11 anos, quando eu trabalhava em Rossi, na zona rural. Aí chegou me convidou para trabalhar com ele lá. Eu trabalhei com ele 1 ano. Mas depois disso, aí o Cid tinha me convidado para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar no bar do Cid, não era bar ainda. Eu trabalhei com o Cid há 3 anos. Aí quando o Chico me fez bodas de prata, ele me convidou se eu um dia saísse lá do Cid e podia trabalhar para ele. Eu fui, trabalhei com ele há 24 anos.
Naquela época não era igual supermercado, não. Naquela época não existia lataria, não existia absorvente. Então era tudo assim, era só armazém mesmo, que a pessoa levava uma lista de mantimento e comprava só aquilo. Não é igual hoje no supermercado, que a pessoa chega, vai ver o que tem, o que vai comprar, quer dizer, inventa muita coisa, né? E lá não, a gente comprava só o essencial. A pessoa já levava uma lista, só o principal, porque não era só armazém. O supermercado começou bem depois disso aí. Eu abri o Kit Leve, né? Eu abri com a Elise e o Wander tocando, porque nós tínhamos um consórcio para pagar, inflação muito alta, a inflação naquela época era 40%, e começou a subir demais, então nasci eu e Beni. E eu e Beni encontramos uma acordo, abriu uma fábrica de chinelo para inteirar. Depois dessa fábrica de chinelo começou a dar certo, foi engrenando o negócio, e pagamos o consórcio todo, começou a ter sobrar um dinheirinho. Dessa sobra do dinheiro, eu investi, abri uma lojinha, e o Beni abriu uma fábrica de arreio, maleta, essas coisas. Aí da lojinha foi melhorando, com 2 anos que estava aberto aqui, eu vim para cá. Eu comecei a trabalhar aqui em 1986 mesmo, quando abriu a loja. Eu tinha 12 anos e a loja era bem pequena. Meu pai ainda trabalhava de empregado no Chico Duro. Então, eu ficava conta de balcão, era sozinho mesmo, eu e minha mãe, né? Eu ficava no período que eu não estava no colégio, e minha mãe também. Então a gente sempre eu tive que amadurecer cedo, né? Para trabalhar. Necessidade mesmo, a gente tinha que trabalhar para poder sobreviver, né? E depois disso, fui crescendo junto com a loja, dentro da loja. Eu fui sendo criado num ambiente de loja, trabalhando, atendendo, aprendendo, até hoje, cada dia passa aprendendo mais um pouquinho. Então às vezes a pessoa se acha autossuficiente, não é. Todo dia a gente aprende uma coisa. Você vê, nós somos, Dores de Campos é uma terra abençoada, não tem desemprego. Você precisa ir, você vai, corre, você não vê tem ninguém na rua, né? Todos trabalham, você corre, tem dia, às vezes, rapaz, estou precisando de um costureiro, você não acha, está todo mundo trabalhando, todo mundo, né? Isso é muito importante. Nossa cidade, a gente tem que agradecer muito a Deus, a nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, porque é um orgulho. Isso nós falamos, e eu falo muito, e debates, nós não temos, você vê, não há mendigo aqui em Dores de Campos, todo mundo trabalha, só se o cara que não quiser mesmo, porque aquele que quiser trabalhar, não falta o trabalho para ele não. E isso eu acho que é um orgulho para a nossa cidade. Isso eu falo, sempre falarei. Hoje ainda vivemos o legado dos fundadores, dos tropeiros, dos trabalhadores manuais. Hoje, Dores de Campos e seu povo estão em franca expansão intelectual, industrial e ainda assim, nada nos impede de imaginar que daqui a 20 ou 30 anos, nossa terra será um lugar ainda melhor, com os mesmos ares de cidadezinha do interior de Minas Gerais e construído por ninguém menos que nós mesmos, nossos filhos e netos.